Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Instituto Monitor da disciplina de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos falar de classes gramaticais. Ao produzirmos uma mensagem, tanto escrita como falada, cada palavra ela tem uma finalidade específica e de acordo com essa finalidade, elas são classificadas em 10 classes que nós chamamos classes gramaticais. E é isso que nós vamos ver hoje, são as classes gramaticais. Nós vamos começar a falar agora de cada uma dessas classes gramaticais. Você vai observar que você já conhece essas classes, talvez o que você não saiba é dar um nome correto a elas. Vejamos, as classes gramaticais, elas se dividem então em variáveis e invariáveis. O que significa isso? Variáveis são aquelas classes gramaticais, como por exemplo o caso do substantivo, que ele pode se flexionar em gênero e número. Gênero, masculino, feminino. Número, singular, plural. Ou seja, eles concordam então em gênero e número. O substantivo, o adjetivo, o verbo, o artigo, o pronome e o numeral. Enquanto que essas classes gramaticais aqui são invariáveis. O advérbio, a preposição, conjunção e a interjeição. Elas não se alteram nunca. Correto? Vamos começar então falando pelo substantivo. O que é o substantivo? É aquela palavrinha que dá nome aos seres, às coisas, tudo aquilo que está ao nosso lado, né? A cadeira, o computador, nós podemos chamar então de substantivo. Ele nomeia os seres. E o substantivo, eles têm algumas classificações. Por exemplo, ele é considerado um substantivo comum quando ele nomeia seres da mesma espécie. Por exemplo, menino, substantivo comum. Agora, se eu particularizar esse substantivo comum, eu, por exemplo, der um nome a ele, esse substantivo vai se tornar um substantivo próprio, Gabriel, certo? Então, comum é aquele que é comum a todos os seres. Aquele que particulariza, eu vou chamar de substantivo próprio. Lembrando que os substantivos próprios são sempre escritos com letra maiúscula. Isso não mudou com a nova ortografia, tá certo? Livro é um substantivo concreto. O que é o concreto? É aquele substantivo que tem uma existência independente. Ele existe por si só, ou no mundo real ou no mundo imaginário. Enquanto que o substantivo abstrato, ele tem uma existência dependente. Ele precisa se manifestar através de uma ação, através de um estado, através de um sentimento, certo? Um outro exemplo, Deus é um substantivo concreto. Ele existe por si só. Ou no mundo real ou no imaginário, ele existe. Enquanto que a fé é um substantivo abstrato. Alguém precisa manifestar esse sentimento. Ficou claro? Chuva é um substantivo simples. O que é o substantivo simples? É aquele que é formado por um único elemento. Enquanto que o composto, ele é formado a partir de 2 elementos. Vejam, guarda, chuva. Ficou claro? Noite é um substantivo primitivo, ele não se originou de nenhuma outra palavra, enquanto que noitada se originou do substantivo noite. Então aqui nós temos um substantivo derivado, certo? Vejamos agora o substantivo coletivo. Ele é um substantivo comum que, embora eu esteja falando no singular, estou me referindo a um conjunto, a uma série. Por exemplo, quando eu falo elenco, eu estou me referindo a um grupo de atores. Criançada, crianças, biblioteca, livros e atlas, me referindo a mapas. Ficou claro isso? Então, o substantivo é aquela classe gramatical que dá nome aos seres, certo? Se o substantivo dá nome aos seres, o adjetivo ele vai dar uma característica a esses seres. Vejam essa lista aqui, olha, de qualidades e defeitos, por exemplo. Menino estudioso, aluno educado, menina inteligente. Eu estou colocando aqui algumas qualidades e ali alguns defeitos, certo? Posso considerar como alguns defeitos. Teimoso, antipático, preguiçoso. O que eu estou fazendo? Eu estou caracterizando um substantivo. Então, o adjetivo é aquela palavrinha, né, que caracteriza os seres. Quem são esses seres? Os substantivos, certo? Se você num texto tiver dúvida se aquela determinada palavra é um adjetivo ou não, existe uma regrinha bem simples para você descobrir. Coloque a palavra tão antes da palavra. Se fizer sentido, vai ser um adjetivo. Por exemplo, alegre, ele é um adjetivo? Tão alegre, faz sentido. Ou se fosse alegres, tão alegres. Aí você já vai ter a certeza
de que nós estamos falando de um adjetivo. Tudo bem? Se eu falei de adjetivo, que é formado por uma palavra, nós vamos falar agora da locução adjetiva. A locução adjetiva, ela tem o mesmo valor de um adjetivo, só que ela é sempre formada a partir de uma preposição mais um substantivo. Vejam, se eu falasse para vocês período da noite, não é a mesma coisa que período noturno? Futebol do Brasil, futebol brasileiro. Amor de mãe, amor maternal. Quando eu uso amor maternal, eu estou usando um adjetivo. Quando eu uso amor de mãe, eu estou usando uma locução adjetiva. Então, a locução, ela tem o mesmo valor de um adjetivo. Porém, ela é formada por mais de uma palavra. Normalmente é uma preposição mais um substantivo. Ficou claro isso? O artigo também é muito importante, né? Uma outra classe gramatical, ele é variável, ele muda de gênero e de número. Eu falo o professor, o amigo, certo? Ou eu falo a professora, a amiga. E posso falar também no plural, os professores. Então, ele é uma classe de palavra variável. Ele tem a função de acompanhar o substantivo e o que ele faz exatamente? Ele pode definir ou indefinir. Quando nós falamos indefinidos, por exemplo, um amigo, um professor, tá? Eu não estou especificando. Agora, quando eu defino o amigo, o professor, então eles são uma, uns, umas, os indefinidos, certo? E os artigos definidos, o, a, os, as. Tudo bem? Agora vejam que nós temos assim na nossa vida uma necessidade assim muito grande de sempre classificarmos, contarmos, né, o que acontece à nossa volta. Por exemplo, olha, compramos 2 revistas em quadrinhos, 2, tá? Eu estou enumerando aqui. O garoto chegou em primeiro lugar, estou classificando. Quando eu simplesmente conto, esse numeral vai se chamar cardinal. Quando eu coloco em ordem, ele foi o primeiro, fulano foi o segundo, eu vou chamar esse numeral de ordinal. Quando eu faço uma multiplicação, né, ele tem o triplo de sua altura, por exemplo, nós estamos então usando o numeral multiplicativo. E quando nós fracionamos, nós vamos usar então o numeral fracionário. Dei 1/4 de fruta para cada criança, correto? Vejam que o numeral então é a palavra que indica a quantidade de seres ou a posição que esses seres ocupam numa determinada série. Tudo bem? O pronome é muito importante também, é uma classe gramatical muito importante e que requer assim um estudo mais específico. Nós vamos verificar agora essas 2 orações. Vejam, eu sou a professora. Na nossa comunicação, né, no nosso discurso, nós temos 3 pessoas, que é a primeira pessoa do discurso, é aquela que fala, a segunda é com quem você fala e a terceira é de quem se fala. Então, os pronomes, eles vão se adequar a essa pessoa do discurso. Vejam, eu sou a professora. Eu poderia substituir aqui esse pronome eu por um nome. Wanda é a professora, Jéssica é a professora, correto? Então, qual que é a primeira função do pronome? Ele pode substituir o nome. Eu não preciso ficar usando o nome, ele pode ser substituído. Ou, né, seus desenhos são lindos. Aqui nesse caso, o pronome seus, né, ele está acompanhando a palavra desenhos. Então, aqui nessa situação, ele está acompanhando o substantivo. Quando ele substitui o nome, né, nós dizemos que esse pronome ele é substantivo. Quando ele acompanha o substantivo, ele não substitui, ele acompanha, nós dizemos que o pronome é adjetivo, certo? Vejamos. Pronome, então, é aquela palavra que substitui ou que acompanha um nome. E ele refere-se sempre a uma das pessoas do discurso. Lembre-se que eu falei que são 3 as pessoas do discurso? Vamos ver quais são elas? Primeira pessoa, no singular, né? Eu ou nós. Segunda pessoa, tu ou vós, embora nós não façamos muito uso delas, mas elas existem. E a terceira pessoa, ele e ela, no singular, e eles, elas, no plural, certo? Os pronomes, então, podem ser classificados em pessoais, retos, oblíquos e átonos, tá certo? Ou oblíquos tônicos. Quais são esses pronomes, então? Os pessoais, eles substituem aquelas 3 pessoas gramaticais, eu, tu e ele, correto? Quais são eles, então?
Eu, tu, ele no singular, nós, vós, eles ou elas no plural. Então, eles têm a função de sujeito da oração. Lembra daquela oração? Eu sou a professora? Quem é a professora? Eu. É o sujeito da oração, certo? Os oblíquos átonos são aqueles que eles complementam, né? Exercem a função de complemento verbal. Se eu falasse assim, ele se chama fulano, tá? Então, o me, o se, o te, são os átonos. Por que eles são chamados de oblíquos átonos? Porque eles são pronunciados assim com mais leveza. E os tônicos são aqueles que são pronunciados com mais força, que também têm a função de complemento verbal, tá? O mim, comigo, ti, contigo e outros, tá certo? Então, esses são os pronomes pessoais retos, os oblíquos átonos e os oblíquos tônicos. Vamos continuar falando de pronome, então? Os pronomes de tratamento são aqueles que servem para indicar respeito, cortesia, uma hierarquia, não é? Senhor, senhora, vossa majestade. O você é o pronome universal, é o mais usado. Os possessivos são aqueles que indicam o quê? Posse, né? A quem pertence a cada uma das pessoas gramaticais. Eu falo, por exemplo, minha caneta, tua caneta, a segunda pessoa, e a sua, quando eu for usar a terceira, certo? Os demonstrativos situam no espaço os seres de que se fala, este, esse e aquele. Vamos ver exatamente o que significa isso. Vejam, os demonstrativos, não é? Eles acompanham, então, o ser, né? A pessoa que está falando. Quando é o falante, né? A pessoa que está falando, eu vou usar um desses pronomes, o este, o esta, o isto. Quando se referir ao ouvinte, eu vou usar esse, essa ou isso. E quando ele estiver afastado, tanto do falante como do ouvinte, nós vamos usar o aquele, aquela, aquilo, certo? Os indefinidos, como o próprio nome diz, né, eles dão uma ideia de modo muito vago, impreciso, meio indeterminado. Eles também podem ser classificados como variáveis e invariáveis. Eu digo assim, alguém chegou. Define, eu sei exatamente quem é esse alguém? Não, por isso que eles são chamados então de pronomes indefinidos. Esses aqui não tem plural, certo? Eu não mudo nem de gênero nem de número. Aqui eu posso mudar, algum, alguns, alguma, algumas, tá certo? Ficou claro isso? E nós temos ainda os pronomes interrogativos, que são empregados em frases interrogativas. Quando você vai fazer uma pergunta de ordem direta, quanto custa esse livro? Correto? Então, esses pronomes são chamados, então, de interrogativos. Os relativos, eles aparecem numa oração, né? Aparecem numa oração representando alguma palavra ou alguma coisa que já foi mencionada anteriormente. Quais são esses pronomes relativos? Também nós temos os variáveis e os invariáveis. O qual, os quais, a qual, as quais, o que, quem, onde, que são invariáveis, ou seja, eles não mudam. Se eu falasse aqui, olha, João amava a Tereza, que amava a Raimundo. Esse que aqui está se referindo a quem? Tereza. Então, por isso que nós dizemos, olha, ele aparece numa oração, representando uma palavra que já apareceu anteriormente, que já foi mencionada. Eu não preciso repetir aqui Tereza, certo? Eu faço uso, então, do pronome relativo. Vamos continuar agora falando das classes gramaticais, e essa classe gramatical, o verbo, ela é tão importante quanto os substantivos. Todas são importantes, mas essas duas elas são fundamentais na nossa comunicação. Se eu perguntasse para vocês hoje, o que você já fez? Você poderia me trazer assim, várias respostas. Eu já levantei, andei, caminhei, comi. O que nós estamos falando? Estudei. Nós estamos falando de ações, certo? Ou se eu perguntasse, como é que está o tempo hoje? Você poderia responder que está chovendo, está ventando, está nevando. Então, nós estamos falando de fenômenos de natureza. Então, o verbo é isso, é uma palavrinha que ele indica uma ação, um estado, né, uma mudança de estado ou um fenômeno da natureza. O que é isso, um estado, uma mudança de estado? Eu posso dizer assim, eu estava preocupada, agora estou tranquila. Eu estava triste, agora estou feliz. Uma mudança de estado, certo? Então, o verbo, ele é fundamental na nossa comunicação. E ele é uma palavra das classes gramaticais, é a palavra que mais sofre mudanças. Vejam,
ele pode mudar de pessoas gramaticais, primeira, segunda e terceira, tanto do singular como do plural. Eu vou adequar ao discurso, né? Se eu usar o eu, né, primeira pessoa do singular, o verbo vai para a primeira pessoa do singular. Eu estudo. Se for nós, primeira pessoa do plural, o verbo vai se adequar. Nós estudamos. Segunda pessoa, né, aquela que ouve. Então, o tu, eu vou usar estudas. O vós, estudais. Certo? Terceira pessoa, ele ou ela estuda, ou eles ou elas estudam. Então, percebam que ele muda de pessoa gramatical, correto? Ele muda também de modo e de tempo. O que é isso, modo? São três: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo é aquele que expressa uma ação certa. Por exemplo, João vai trabalhar no feriado. É certo isso. O subjuntivo é aquele que gera uma dúvida, uma hipótese, não é uma certeza. Talvez João trabalhe no feriado. É certo isso? Não é. Existe uma dúvida aí. O imperativo é aquele que pode denotar um conselho, até uma ordem, um pedido. Trabalhe no feriado, João. Tá? Dependendo até do tom, pode ser um conselho, pode ser uma ordem. Correto? Então, falando de modo, nós temos o indicativo, aquele que expressa uma certeza, o subjuntivo, uma dúvida, e o imperativo, um aconselhamento. Vamos falar agora, então, de tempo, presente, passado, futuro. O verbo ele pode ser empregado no tempo presente, que é uma ação que está acontecendo agora, correto? Passado, uma ação que já aconteceu, e o futuro, algo que ainda vai acontecer. Tudo bem? Bom, se vocês pensam que acabou por aí, né, a classificação dos verbos, as mudanças dos verbos não acabaram. Vejam, nós temos ainda as vozes verbais. O que é isso? O que são as vozes verbais? Nós temos a voz ativa, a passiva e a reflexiva. Vocês se lembram disso? Então vamos recordar aqui um pouquinho. Vejam essa oração. A professora corrigiu as provas. Bom, eu vou aqui perguntar qual é o sujeito dessa oração. Eu destaquei ali o verbo, eu descobri que o sujeito é a professora. Quem é que praticou essa ação verbal? O sujeito. Então, voz ativa é quando o sujeito pratica a ação verbal. A professora corrigiu as provas. Vejam essa oração. As provas foram corrigidas pela professora. Eu destaquei aqui os verbos, né? Uma locução verbal, dois verbos juntos, foram corrigidas. O que foi corrigido pela professora? As provas. Mudou o sujeito, não mudou da oração? Aqui nesse caso, o sujeito, ele está sofrendo ou ele está exercendo a ação verbal? Ele está sofrendo a ação verbal. As provas continuam sendo corrigidas pela professora. Então, o sujeito sofre a ação verbal. Quando ele sofre a ação verbal, nós dizemos que a voz é passiva. E a reflexiva é aquela que o sujeito sofre a ação e pratica ao mesmo tempo. Vejam, a menina penteou-se. Sujeito praticou e sofreu a ação ao mesmo tempo. Ficou claro? Voz ativa, o sujeito pratica a ação verbal, certo? A voz passiva, o sujeito sofre essa ação verbal. E a voz reflexiva, ele tanto pratica como sofre a ação verbal. Quando vocês acompanham um noticiário, né, é comum o jornalista comentar o seguinte, uma matéria que ele esteja cobrindo. Ele vai dizer onde aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, do que ele está falando especificamente. Ele está falando de circunstâncias. Então, o advérbio é exatamente isso. É uma palavrinha que expressa uma circunstância de tempo, de modo, de lugar. Vejam essas orações. Ontem visitei minha prima. Quando? Ontem. Eu estou falando do quê? De uma circunstância de tempo. Dia lindo, dia muito lindo, muito lindo. Eu estou intensificando, né, o adjetivo. Muito, intensidade. Aqui trabalha-se em harmonia. Onde? Aqui, certo? Então vejam, o advérbio é uma palavrinha que indica uma circunstância de tempo, de modo, de lugar e de intensidade. Bom, já que nós falamos de advérbio, nós vamos falar também de locução adverbial. O que é a locução adverbial? Ela tem o mesmo sentido do advérbio, só que é quando eu uso duas ou mais palavras para dizer a mesma coisa. Se eu perguntasse para vocês, você irá ao cinema?
Você pode me responder sim, é um advérbio de afirmação. E se você respondesse com certeza, você está dizendo a mesma coisa usando mais de uma palavra. Então você está usando aqui uma locução adverbial de afirmação, correto? Advérbio, uma palavra. Locução adverbial, mais de uma palavra expressando a mesma coisa. Vejam algumas expressões aqui, algumas locuções adverbiais. À noite, quando eu falo de tempo, pela manhã, em breve, à direita, de forma alguma, correto? Ficou fácil, não ficou? Bom, eu sei que são muitas classes gramaticais, mas elas são todas importantes para vocês construírem o texto. Vejam a preposição. Ela ficou sem dinheiro. O que é a preposição? A preposição é uma palavra que liga dois termos. Se eu perguntasse para vocês, você gosta de chocolate? Você responderia, gosto de chocolate. Você não diz gosto de chocolate. Então essa palavra que fica ligando, que ela serve para ligar, né, ou para explicar o sentido da outra, nós vamos chamar de preposição. Vejam, ela ficou sem dinheiro, a Aurélia gosta de chocolate, ele está apto a fazer a prova. Observe que aqui o a tem valor de preposição. Não é um artigo, é uma preposição. Ele está apto para fazer a prova. É importante você identificar o sentido da palavra no contexto, certo? Então vejam, é uma palavrinha que serve para ligar dois termos em que um completa o sentido do outro. Aqui tem uma oração que é só para vocês gravarem quais são as principais preposições. Não se trata de todas, são algumas. Olha, ema para decompor. Quais são as preposições aqui? Em, a, para, de, com e por. É só um lembrete, tudo bem? A locução prepositiva é o mesmo caso da locução adverbial. Ela vai terminar com uma preposição, certo? E ela tem o valor de uma preposição, normalmente terminando em de, a fim de, apesar de. Vejam esse exemplo. Os alunos estavam a fim de entender as classes gramaticais, apesar de ser um assunto complexo, correto? A conjunção tem o valor de, ela une as orações ou ela une termos semelhantes. Por exemplo, se eu falasse, Joana correu e alcançou a bola. O que nós temos aqui? Nós temos duas orações. Por que eu sei que nós temos duas orações? Porque nós temos dois verbos. E qual é o elemento que está ligando uma oração à outra? É a conjunção. Vejam, Joana correu e alcançou a bola. A função, então, da conjunção é ligar orações, ou ela pode ligar termos semelhantes. Se eu falasse Felipe e Igor trabalham no mesmo departamento. Quem é que trabalha no mesmo departamento? Felipe e Igor. Eles não são o sujeito da oração? Então, a função dela também é ligar o quê? Termos semelhantes. Observaram? Então, a conjunção, ela liga orações, ela deixa o seu texto, ela ajuda a deixar o texto mais claro, mais coeso, né? Ela faz aquele papel de conectivo mesmo, e ela também liga termos semelhantes. Tudo bem? Ficou fácil? A interjeição é aquela palavra, aquele recurso que nós usamos na escrita para expressar, né, emoção, sentimento, porque na linguagem falada nós podemos fazer isso com um olhar, com um gesto. Na escrita nós temos esse recurso. Então vejam, qualquer palavra ela pode ter o valor de uma interjeição, dependendo de como ela for empregada. Psiu, fale baixo, aqui, esse psiu, né? O que está sugerindo aí? Um apelo. Puxa, ela correu sem parar. Está expressando o que aqui? Uma admiração. Ei, venham cá, amigas. Chamamento. Oba, vamos viajar. Alegria. Correto? Então, a função da interjeição é essa. Uma palavrinha que expressa emoção ou sentimento, né? Admiração, susto, raiva, alegria e outros. E ela é sempre acompanhada, importante, né? De um sinal de exclamação. Correto? Vejam, vocês conseguiram verificar todas as 10 classes gramaticais. É um conteúdo bastante complexo, não é fácil, mas é ir assimilando aos poucos e retomando, né? Quando vocês tiverem alguma dúvida, retomar o conteúdo e colocar realmente em prática. Isso vai ajudar bastante na construção dos textos de vocês.
Estamos chegando ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor, da matéria de língua portuguesa, e o assunto tratado foi classes gramaticais.